Bolsonaro passou a ter agora 2 ministros no STF. E pode piorar a situação. Se passar por todas as instâncias, e já passou na Comissão de Constituição e Justiça, a redução de 75 anos para 70 anos dos ministros, aí Bolsonaro poderá indicar mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, coisa que já está ruim, piorou. Porque a cada novo ministro que o Bolsonaro indica, as coisas, do ponto de vista jurídico, que já não são lá grande coisa, ficam ainda mais comprometidas. Basta imaginar o seguinte: o primeiro deles que ele indicou foi o Cássio Nunes, um ministro que, em primeiro lugar, tem um currículo mentiroso, ou seja, ele transformou palestras e cursos de extensão em curso de pós-graduação, ou seja, já começa aí com uma mandracaria. Na verdade, isso lembra muito aquele ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado, ficou 5 dias, aí rapidamente se revelou que ele não tinha doutorado coisíssima nenhuma, era tudo falcatrua, aí ele pediu demissão. Agora não, Cássio simplesmente é o ministro do Supremo, né? Então, o que ele já fez? Em pleno sábado, aleluia, ele simplesmente decretou que podia abrir os cultos, as celebrações de missas, em pleno auge da pandemia. Tanto é que, naquela semana que ele fez isso, em seguida o Gilmar Mendes já proibiu, votou contrário, aí, obviamente, toda a discussão foi para o fórum mais geral do Supremo, e enquanto isso, naquela uma semana de decisão, naquela semana morreu mais gente no Brasil do que nasceu. Só para vocês terem ideia dessas consequências disso. E, obviamente, depois veio a votação, deu lá 9-2, né? Só quem votou por deixar aberto as missas e cultos foi o próprio Cássio Nunes e o ministro Dias Toffoli, que também votou a favor, mas não deu nenhuma justificativa. Além disso, o Cássio foi o cara que votou a favor do Moro, e no julgamento dele da parcialidade do Moro contra o Lula. Então, Cássio, obviamente, fazendo o papel aí, bem aquilo que o Bolsonaro quer, votou nesse sentido. E, não obstante, nessa semana que passou, o Cássio também interrompeu o julgamento aí sobre a demissão dos não vacinados, né? Porque, qual que era a ideia, né? Os servidores, os funcionários que não estivessem vacinados, como eles põem em risco a vida das pessoas, seriam demitidos. E até então a votação estava 4-0, mas aí o Cássio, obviamente, melou. Melar significa pedir vista, fazer toda aquela burocracia, né? Que, segundo a imprensa aí, tudo indica que, em função disso, essa votação pode ficar só para o ano que vem, concluir só no ano que vem, em função até de estar chegando aí o recesso do judiciário. Portanto, ficaria lá para fevereiro, né? Então, veja que o bolsonarismo no judiciário, ele vai causando estragos. Você vai colocando ali ministros que, obviamente, vão dando continuidade a esse projeto de esgarçar a própria república, que esse é o projeto, né, do próprio Bolsonaro, né? Ou seja, seu projeto na economia é uma economia ultraliberal e, em termos da política, é ir arrebentando com os próprios valores republicanos, né? E como você não pode extingui-los, né? Portanto, você vai criando dificuldades, né? Vai adequando tudo isso ao próprio liberalismo vigente. Agora que foi nomeado o segundo ministro, que é o André Mendonça, bom, para vocês entenderem, basta uma única fala dele próprio, para vocês entenderem o porquê ele é o homem do Bolsonaro. Vejam aí, em 2020, quando ele estava ali na cerimônia de nomeação para o Ministério da Justiça. Vejam aí a fala dele, onde ele se coloca como servo, e o Bolsonaro, ele diz que é o profeta, né? Ele é um profeta e um cara honesto. Vejam aí. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade.
E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Enquanto ministro da Justiça, o André Mendonça criou a Secretaria das Operações Integradas, onde ali ele produziu relatórios sigilosos dos opositores do Bolsonaro. Ou seja, foram 579 relatórios produzidos de servidores públicos aí, do chamado, servidores públicos e outras pessoas, né, do chamado movimento antifascista. Claro que o tiro saiu pela culatra, isso não foi adiante, né, e nem também a tentativa de perseguição ao cartunista Aroeira, quando o Aroeira produziu aí um cartoon do Bolsonaro, que obviamente teve vários outros cartunistas que deram sequência, fizeram desdobramentos desse cartoon devido ao ato persecutório, né? Inclusive esse foi o nosso primeiro vídeo de charges do canal. Vocês podem observar aqui também na descrição do vídeo, se quiser ver depois. Depois, em abril desse ano, né, na reforma que o Bolsonaro fez lá, quando saíram lá os ministros militares, né, ele, de novo, né, mandou o André Mendonça como advogado-geral da União, ele voltou para onde ele estava, né, e agora acabou sendo nomeado. E vejam vocês, tanto Cássio como André Mendonça vão ficar aí até 2047, se mantiver aí a idade de 75 anos. Ou seja, o bolsonarismo, em termos jurídicos, está garantido até 2047. Por isso que eu falo, Bolsonaro, ele é tosco, mas politicamente ele não é burro. Uma das grandes questões que se colocava aí do André Mendonça enquanto pastor presbiteriano era a questão do casamento gay. Como é que ele se posicionaria diante disso? E vejam que belo ardil que ele montou, porque ele é advogado, também não é trouxa. Ele simplesmente disse que ele vai obedecer o direito constitucional, ou seja, ele vai obedecer à Constituição. Ora, o que quer dizer isso? Na verdade, na nossa Constituição, simplesmente que ela foi feita lá em 88, tratava-se da união entre homem e mulher, né? Ou seja, o casamento homoafetivo, ele trata-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é um parecer do Supremo Tribunal Federal, não está lá na Constituição de 88. Portanto, vejam, na verdade, ele contou uma verdade para afirmar uma mentira, ou seja, ele diz, eu vou aqui obedecer, né, sou fiel à Constituição. Portanto, ele mentiu nesse caso? Não, ele não mentiu, né, porque não está escrito lá na Constituição. Mas, na verdade, tudo isso, nas palavras do próprio deputado, o Sóstenes Cavalcante, né, que é um deputado evangélico, né, que diz que afirmou que o discurso foi treinado, né? Claro, então foi treinado, já tudo se sabia que isso iria aparecer, né? Então foi tudo muito bem articulado para garantir a sua aprovação. Aliás, depois, né, a própria votação do Senado foi uma votação secreta, né? Ou seja, é coisas de uma autocracia, né? Ou seja, você vai esperar o quê? Assim que a coisa funciona, né? Quando o Congresso, quando o Senado decide fazer votação secreta, vota e ponto final. É assim que funciona. Nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos numa autocracia institucionalizada.